Bom dia, jovens. É sempre com grande prazer que voltamos aqui para fazer um novo vídeo de equações diferenciais ordinárias. Só para lembrar, nós estamos falando do método dos coeficientes a determinar, né? Nós vimos o primeiro caso onde a função do segundo membro, é isso. Você tem uma equação, a função do segundo membro, que nós estamos chamando aqui de g de x, era uma função polinomial, né? Depois, no segundo caso, nós fizemos com função exponencial. E agora vamos fazer o caso em que a função do segundo membro, ou seja, a função g de x, que é essa função aqui, é a função cosseno de alguma coisa, ou seno de alguma coisa, ou uma combinação das duas, né? Uma soma das duas, não importa. Mas o que vai acontecer, mais ou menos, é o mesmo algoritmo que nós vamos fazer, né? O que muda é lá na hora de você olhar a solução particular, né? Então vamos lá. Você lembra que são 3 passos, né? Primeiro passo, determinar a solução complementar, que nós chamamos de YC, ou YH, né? Que é a solução da homogênea associada, quando você coloca zero aqui, função nula. Depois, você, a partir da homogênea, da solução da homogênea, você vai procurar uma solução particular, qualquer que seja. Aí nós usamos o método agora. Nós já usamos o método da variação de parâmetros, agora estamos usando o método de coeficientes a determinar, que é você olhar para essa função do segundo membro aqui, que nós chamamos de g de x, e copiar, no sentido assim, em que vai ser uma função parecida com essa, com suas derivadas oscilando aí em torno dela, né? Então vamos lá. Muito bem, muito bem. Vamos resolver, bom, nada melhor que resolver um exemplo, né? Vamos resolver alguns exemplos, 2 ou 3, para a gente fixar esse caso aqui. O terceiro caso das funções trigonométricas seno e cosseno. Exemplo, resolver a equação y duas linhas menos 4y' mais 3y igual a 3 seno de 2x, não é? Então vamos para esse caso aqui. Primeiro passo, resolver a homogênea associada, a homogênea correspondente, né? Então nós vamos pegar a equação y duas linhas, tá? Eu não vou anotar mais nada, vocês já conhecem os passos, para a gente não perder tanto tempo, tá bom? Então eu vou pegar a equação y duas linhas, 4y' mais 3y igual a zero, tá bom? Então, ó, peguei a equação que nós tínhamos, que nós queremos resolver, vou resolver a homogênea associada, ou seja, vou copiar a mesma equação, mas no segundo membro que você tem a função nula. Essa é a homogênea nesse sentido, né? E resolver a homogênea é muito simples. Você passa o problema de resolver a equação diferencial para resolver uma equação algébrica, né? Então nós temos a equação característica, que é uma equação algébrica, onde tem ordem da derivada, você coloca grau do polinômio, né? 2, 4 lambda 1, né? Mais 3 lambda elevado a zero, que é a derivada de ordem zero aqui, né? Então você tem a equação de segundo grau, equação de segundo grau, lambda quadrado menos 4 lambda mais 3, que, como a gente aprendeu a resolver lá no nível básico, né? Ensino fundamental, né? Eu acho. Aqui, produto 3, soma 4, só pode ser 1 e 3, né? 3 vezes 1, 3, 3 mais 1, 4. Então, a solução, aí escrevo diretamente a solução complementar, que vai ser uma constante e elevado a 1x, mais outra constante e elevado a 3x. Isso aqui nós vimos com detalhes, né? Quando construímos a teoria. Demoramos, inclusive, fizemos bem extenso. Então a gente só está copiando aqui os resultados. Isso aqui já deve estar gravado como dizia lá na minha escola, na massa e no sangue, né? Não sei o que é, na massa e no sangue. Tem que estar na massa e no sangue. Então já tem que ter isso de pronto, né? De bate pronto. Vamos lá. Então, solução complementar, agora nós precisamos encontrar a solução particular, né? Porque a solução geral aqui é uma interrogação. Eu quis fazer uma interrogação aqui, uma interrogação.
tá bom? É mais parecida, né? Bom, aqui uma interrogação, eu quero determinar uma solução particular, qualquer que seja ela, para escrever a solução geral, porque nós já vimos que a solução geral da equação, meu Deus, estou errando muito aqui na escrita, geral, y igual yc mais yp, né? Esse nós já temos, esse aqui ok, né? Aí falta esse camarada aqui, tá bom? Pelo método dos coeficientes a determinar, você olha para o segundo membro, se for uma função do tipo cosseno, kx, seno kx, ou a soma delas, né? Também pode. Aí você vai ter, no final das contas, a nossa solução particular vai ter a seguinte forma. Nesse caso, yp vai ser do tipo a cosseno kx, né? Mais b seno kx. Que eu esqueci de escrever aqui na introdução, né? Era para dizer a solução particular tem essa forma, tá bom? Aqui a solução particular, neste caso, vai ser do tipo a cosseno de kx mais b seno de kx. Tá? Então, muito bem, tapada a lacuna aqui, que eu esqueci, a solução particular vai ter esse formato. Ora, mas você pergunta, mas essa aqui só tem o seno, não é? Só tem o seno. Por que eu preciso colocar o cosseno? É porque quando você deriva o seno, vai aparecer o cosseno. Quando deriva o cosseno, vai aparecer o seno. Então vai ficar oscilando aí entre seno e cosseno. Então você tem que considerar as duas possibilidades, tá bom? Para essa solução particular. E quando você derivar o cosseno, vai aparecer o seno aqui. Tá? Então, esse é o detalhe. Você tem que olhar para as derivadas. O que é que vai aparecer na primeira derivada? O que é que vai aparecer na segunda? E aí esse método funciona porque senos e cossenos ficam aí em torno de senos e cossenos. As derivadas são sempre seno ou cosseno, tá bom? Então, por isso que isso vai cobrir todas as possibilidades. Ainda que você tenha só um deles aqui, tá? É importante isso aqui. Se for só cosseno, também o formato seria esse, tá bom? Anota isso aí, põe um asterisco aí. Muito bem, mas então nós sabemos que a solução particular tem essa forma. O que nós queremos agora é determinar os coeficientes. Como eu já falei, é o que dá nome ao método, né? Determinar esses coeficientes aqui, A e B. Mas para determinar esses coeficientes, o que é que eu faço? Eu encaixo isso na equação, substituo na equação. Então, vou precisar derivar duas vezes a solução particular e encaixar aqui, né? Substituir aqui a derivada segunda, aqui a derivada primeira e aqui aquela função que nós já temos ali, a cosseno 2x no caso, né? Aqui b seno 2x, porque a nossa função, o nosso casinho desse exemplo é 2, tá bom? Então vamos escrever logo isso. Você tem que, no nosso caso, a solução particular vai ter a forma a cosseno 2x mais b seno de 2x. Aí vamos derivar duas vezes, né? Derivando, nós vamos obter derivada da yp é igual cosseno dá menos seno, né? Então menos 2 pela regra da cadeia a seno de 2x. Derivada não tem problema, né? Vocês são craques há muito tempo. Então derivando aqui, o derivado do seno é cosseno, vai dar 2b cosseno 2x. Deriva a segunda vez. Então dá um pouquinho de trabalho, né? Fica grande às vezes. Fica menos 4a cosseno 2x, e aqui menos 4b seno 2x, tá bom? Substituindo na equação original, né? Na equação, vírgula, temos, aí vamos lá para cima. A equação é y duas linhas, tá? Só para lembrar aqui, ó, y duas linhas menos 4y', então vamos fazer isso aqui. Y duas linhas
Tá aqui, y duas linhas é menos 4a cosseno x, menos 4b seno 2x, tá? Y duas linhas. Então, vamos, menos 4a cosseno 2x, aí menos 4b, seno 2x, seno 2x. Esse é o y duas linhas. Agora tem na equação menos 4y'. Então, menos 4, menos, deixa eu ir para outra linha, menos 4, que multiplica yp', que é isso aqui, ó. Yp' é o nosso menos 2a seno x mais 2b cosseno x, tá bom? Então, substituindo, menos 2a seno x, se eu errar, alguém fala aí, se eu copiar errado. Meu maior erro é de cópia, copiar as coisas erradas. Mas vamos lá. 2b cossenos 2x. Ok? Então, conferindo, esse é o y', menos 2a seno 2x mais 2b cosseno 2x, tá bom? Aí, finalmente, o triplo da função, né? Mais 3 vezes a função. Mais 3. O chato desse método é que dá muita conta, né? 3 vezes a função, só para lembrar, é a função yp, a cosseno 2x mais b seno 2x. Então, a, aqui, encaixando, a cosseno 2x mais b seno 2x. E no segundo membro, 3 que multiplica, né? Segundo membro aqui, 3 que multiplica seno 2x. Tá bom? Então, 3 que multiplica o seno de 2x. Agora é contarela. Vamos lá. No caso do seno 2x, vamos fazer logo aqui, direto, seno 2x. Você vai ter o quê? Menos 4b, aqui seno 2x, mais 3b, né? Mais 3b. Então, vai dar menos b, mais 8a. Mais 8a. Tá? Seno 2x. Seno 2x. Menos 4b, aqui mais 3b, ok? Menos b. Aí o outro seno é mais 8a, acho que está certo. Mas, no caso do cosseno, você vai ter menos 4a, mais 3a, então dá menos a, né? Menos a, menos 4a, conferindo aqui, menos 4a, mais 3a, dá menos a. E sobra um cosseno bem aqui, menos 8b, menos 8b, cosseno 2x. Isso no primeiro membro. No segundo membro, 3 seno 2x. Bom, igualando os coeficientes de seno e cosseno, né, você vai ter menos 3b, esse aqui, a mais 8b vai ser 0, né, que aqui é 0, que é como se tivesse 0 cosseno 2x. Né, então você vai ter o sisteminha a mais 8b igual a 0, né, o coeficiente do cosseno x, e o coeficiente do seno, 8a menos b. 8a menos b. É claro que você vai fazer isso sem olhar, vai fazer todas as continhas e vai ver que é isso aqui mesmo, né? Esse é igual a 3. Né? Resolvendo o sisteminha, você determina os coeficientes, porque você tem aqui um sistema linear de duas equações, duas variáveis, você sabe resolver isso desde menininho, desde lá, a mais tenra infância, você já sabe resolver, até de cabeça dá para fazer isso aqui. Bom, eu vou parar o vídeo e vou concluir esse exercício no próximo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até lá.